gostaria de começar agradecendo a professora Patrícia pelo convite, dizer que eu estou muito contente de estar aqui, poder falar um pouco do que eu tenho pesquisado nos últimos tempos. Na verdade, é um assunto que me interessa desde a época da graduação, mas que eu venho trabalhando por um caminho meio torto às vezes, mas sempre focado nesse mesmo objetivo, que é estudar a significação musical. E quero só fazer uma colocação inicial, né? Eu sei que a maioria das pessoas aqui são pesquisadores na área de neurociência, então eu não sou da neurociência, apesar de ter um interesse muito grande. E a minha aproximação com a cognição musical sempre foi mais pelo viés da filosofia da mente. Então, às vezes a minha fala pode parecer flutuar um pouco demais, porque eu não vou trazer dados empíricos nem experimentos, mas o que me interessa principalmente é a análise conceitual e entender os conceitos que estão por trás, né, das teorias cognitivas. Deixa eu ver como que eu vou aqui. Então eu pensei nessa fala e, né, o que me interessa mais são essas duas partes, né, que é o que eu tenho pesquisado nos últimos anos. Mas eu pensei em fazer uma certa introdução colocando o desenvolvimento histórico e conceitual da ciência cognitiva em geral e da cognição musical, apoiada nesses dois paradigmas, né, que é a inteligência artificial clássica, o cognitivismo clássico e o conexionismo, para a gente entender por que, né, alguns pesquisadores vão começar a propor uma outra abordagem que eu estou chamando de paradigma dinâmico da cognição, mas que a gente vai ver que tem vários nomes. E alguns conceitos que a gente vai encontrar nessa abordagem dinâmica vão se contrapor aos conceitos carregados pelas teorias mais computacionais da ciência cognitiva. E aí, no final, eu vou tentar colocar algumas questões sobre significação musical que eu venho trabalhando a partir dessas teorias do paradigma dinâmico. Eu sei que acho que o protocolo são perguntas ao final, mas se alguém tiver pergunta durante minha fala, sintam-se à vontade, né? Fica até mais dinâmico. Eu vou começar colocando um pouco sobre essa perspectiva mais conceitual e histórica da ciência cognitiva dentro dos paradigmas computacionais da cognição. Então, estou dividindo a história da ciência cognitiva nessas três abordagens, né? O cognitivismo, que é a IA clássica, que vai surgir no final dos anos 40, vai até hoje, né? Tem gente trabalhando com isso, mas é um foco que teve um desenvolvimento bastante grande nos anos 70, final dos anos 60, anos 80. Depois vou falar um pouco do paradigma conexionista, que são as redes neurais artificiais. Principalmente anos 80, 90 teve um desenvolvimento bem grande. E depois a abordagem do paradigma dinâmico, que é anos 80, anos 2000. Obrigado. Que é o foco que me interessa mais. Bom, alguns conceitos que são, né, como eu disse, o que me interessa mais são o estudo desses conceitos. Tanto no cognitivismo quanto no conexionismo tem algumas ideias que são centrais para o desenvolvimento da ciência cognitiva em geral, né? Um dos principais desses conceitos, desses pressupostos, é enxergar a mente como um sistema computacional. Então, isso, principalmente nos primórdios da ciência cognitiva, é um pensamento bastante corrente, né? Então, ou se enxergava a mente como computadores seriais, como máquinas de Turing, que eu vou falar um pouquinho daqui a pouco, ou como computadores conexionistas, que são um processamento paralelo distribuído que tentam simular áreas corticais de algumas populações neuronais. E o que está por trás dessa visão da mente do cérebro como uma metáfora computacional é a noção de representação mental. Esse conceito é muito importante porque a ciência cognitiva se funda sobre essa ideia de que a mente humana é um sistema de representação do mundo externo.
Então, de alguma forma, nós criamos representações mentais do mundo que nos rodeia, das coisas que nós podemos ver e perceber. Então, eu coloquei essa citação só para dizer que essa é uma das ideias centrais do desenvolvimento da ciência cognitiva. O paradigma dinâmico vai questionar vários desses conceitos. Mas se a gente pensar no cognitivismo clássico, na inteligência artificial, o primeiro modelo é a máquina de Turing, que seria um computador universal capaz de computar qualquer tipo de função recursiva. E aí existe essa crença que eu chamei de abordagem sintática, que a semântica, por exemplo, seria uma propriedade redutível à manipulação sintática de elementos. Então, o que a inteligência artificial clássica vai conseguir fazer é trabalhar sobre essas manipulações sintáticas, sobre um conjunto de símbolos a partir de um conjunto finito de regras. Essa é a ideia que é básica da máquina de Turing, que depois vai ser implementada num computador serial digital, que é o modelo do computador que a gente usa até hoje, a máquina de von Neumann. Isso aqui é uma tentativa de construção de uma máquina de Turing real, porque a máquina de Turing, quando ele publica o artigo, em 1936, é uma ideia lógica, não é uma máquina física. Mas a ideia é que eu tenho uma máquina com uma fita que seria infinita, na descrição de Turing, onde se gravaria caracteres e se leria caracteres de acordo com um conjunto pré-definido de símbolos sobre um conjunto pré-definido de regras de manipulação de símbolos. A ideia do Turing é que uma máquina que faça isso consegue computar qualquer tipo de cálculo. E isso vai ser, desde a época da cibernética, nos anos 40, 50, vai ser considerado como um modelo mental. Então, uma máquina como essa conseguiria ter estados mentais. A gente pode discutir se isso é verdade ou não, mas era o que estava por trás do pressuposto. E na filosofia da mente vão ter inúmeros filósofos que vão estar discutindo se máquinas como essa têm estados mentais ou não têm, e de que maneira. Eu coloquei essa citação do Chomsky só para dizer que a manipulação sintática, não sei, eu acho que ela não dá conta de trabalhar questões semânticas. Por exemplo, uma frase como essa, colorless bring ideas sleep furiously, não faz muito sentido. Para o Chomsky não fazia, mas sintaticamente ela faz sentido. Agora, os aspectos semânticos de uma frase como essa, não, creio eu, que não se reduzem à compreensão sintática. Alguns vão dizer que ela não tem significado, eu acho que ela tem. Mas, eu acho que poesia se faz assim, basicamente. Às vezes a sintática é uma coisa e o significado emerge de outras relações de ambiguidade, de incongruência, de coisas desse tipo. Acho que a música nos mostra isso o tempo todo. E desde o começo, no cognitivismo clássico, alguns pesquisadores se interessaram por música. A primeira composição algorítmica é de 1951, e foi feita com um computador daqueles dos primórdios na Universidade de Illinois, onde eles fizeram algumas máquinas de von Neumann comporem uma suíte que foi tocada e gravada por um quarteto de cordas, chama Suite Liac. Então, desde o surgimento da inteligência artificial, a música já era uma área considerada interessante por esses pesquisadores. Então, vou falar um pouco dessa ideia de representação mental, porque a ciência cognitiva se apoia sobre esse conceito. Tem essa passagem do Jerry Fodor, que é um autor que vai defender a inteligência artificial clássica em todas as suas publicações. Nos anos 70 tiveram vários artigos onde os conexionistas e os cognitivistas estavam num embate dizendo qual modelo era melhor de mente. E o Fodor sempre foi um defensor da IA clássica.
E ele tem, né, nesse livro essa passagem que eu acho que é bem sintética do que a cognição nessa abordagem tradicional pensava, né? Sem representações, sem computação, sem modelo. Então, o modelo de mente é um modelo computacional de manipulação de representações mentais. Essa é a ideia básica. E aqui só algumas outras citações que corroboram essa ideia, né, de representação mental como modelo, como, né, o conceito básico para entender a cognição. E na cognição musical não vai ser diferente. Tem vários autores que nós trabalhamos até hoje, que são autores importantes e que carregam essa ideia de representação mental e de manipulação simbólica. Então, na cognição musical, eu tenho a impressão de que a gente às vezes carrega um pacote sem se dar muito conta do que está trazendo. Por isso que eu sempre reforço a ideia de que é importante saber os conceitos que a gente vai usar, porque eles têm implicações filosóficas. Como eu sou tenho um pé na filosofia, isso me interessa. Eu acho que é um problema que a cognição musical tem que discutir. Mas essa publicação do Sloboda, ela não é de 2008, a tradução para o português foi de 2008, ela é mais antiga. Ele coloca isso, né? É uma citação do autoaspas. Ao ouvir música, se alguém é movido por ela, então deve ter passado por um estágio cognitivo que envolve a formação de uma representação interna, simbólica ou abstrata da música. Então, o Sloboda, que é um autor importante, né, na cognição musical, está carregando essa ideia de que nós formamos representações simbólicas daquilo que nós ouvimos, e que o processo de cognição musical, portanto, é decorrência dessa manipulação de símbolos. Aí eu coloquei esse exemplo. Quando a gente pensa no timbre aveludado do violoncelo, né, quem é músico tem, né, uma experiência auditiva musical, consegue imaginar o som do violoncelo e o que isso quer dizer. Mas, né, num sistema de representação mental simbólico, eu teria que ter uma representação para entender o que é timbre, o que é aveludado, o que é o violoncelo, o que é o som. E é um sistema que juntasse todos esses atributos, que são representações, computasse para gerar um significado, que vai ser uma outra representação. Então é sempre esse processo de união de símbolos para gerar outros significados. Às vezes eu acho que é muita computação para entender algo que a gente consegue entender de uma maneira menos computacional, mais sensorial, mais perceptível, né? A experiência é algo importante, né? A cognição musical clássica não consegue trabalhar com a experiência, com o fenômeno, por isso esse apelo aos símbolos. E aí, né, aqui falar um pouquinho dessa relação entre sintaxe e semântica, que é tão importante para esse tipo de modelo de mente. Essa citação, de novo, ao mesmo autor, Jerry Fodor, um outro autor, o Pirch, ele vai tentar explicar mais ou menos como eles entendem a semântica, né, o significado das palavras, e isso me interessa por correlação ao significado da música. Ele diz, em princípio, relações sintáticas podem ser paralelas a relações semânticas, e se, em princípio, pode-se ter um mecanismo cujas operações sobre fórmulas sejam sensíveis às suas sintaxes, então pode ser possível construir uma máquina sintaticamente dirigida, a qual seria o que é necessário para se ter um modelo mecânico da coerência semântica do pensamento. Correspondentemente, a ideia de que o cérebro é tal máquina é a hipótese fundacional da ciência cognitiva clássica. Então ele está defendendo essa ideia de que basicamente a manipulação da sintaxe garante a compreensão da semântica. Na música talvez seja mais fácil entender que parece que esse não é bem o caso.
a gente não tem necessariamente que ter uma compreensão sintática da música para entender o que aquela música pode significar. Eu não preciso ouvir música como um analista musical ouve para entender aquela música. Então, mesmo que eu ouça uma música e não entenda sintaticamente os mecanismos de articulação daquele discurso, eu consigo ter algum tipo de relação significativa com a música. Então, sintaxe é importante, mas não é... A semântica não se reduz à sintaxe, né? Esse é o ponto que eu estou tentando defender, que é diferente do que a cognição clássica defende. Essas ideias, né, não são novas. Esse texto de 88, outro do Fodor que eu tinha citado era de 73. Mas por que eu estou retomando tudo isso de novo? Porque, como eu disse agora há pouco, comentando, eu tenho a impressão de que a cognição musical está sempre carregando essas ideias junto, sem muita consideração sobre elas. Então a gente está defendendo, mesmo que tacitamente, um modelo computacional de mente. E às vezes as pessoas vão falar em abordagem dinâmica, vão pegar outros autores, mas trazem esse modelo computacional sempre junto. Eu não sei se é um bom modelo. Esse é um dos meus questionamentos. E aí só algumas ideias, algumas implementações clássicas desses modelos de IA tradicionais, né, que defendem essa questão da modularidade da mente, como se a mente fosse um conjunto de máquinas de Turing, cada uma responsável por um determinado tipo de ação, de atividade cognitiva. Então aqui é uma implementação clássica do MIT de 68 de um programa chamado Shuglu, que é um programinha que manipulava objetos num espaço tridimensional. Então os pesquisadores criaram um algoritmo, né, que é composto de várias unidades. Então cada parte dessa é um algoritmo que vai executar uma função dentro desse sistema todo. E esse sistema era capaz de lidar com linguagem natural, com a manipulação de objetos no espaço tridimensional. Então, o usuário falava com o computador: olha, pegue o triângulo que está atrás do cubo e coloque em cima do retângulo. Então, a máquina conseguia entender o que era o triângulo, onde ele estava, o que ela tinha que fazer. Então, é uma máquina que entendia a linguagem natural e conseguia manipular objetos dentro desse espaço. Então é só para ilustrar o tipo de algoritmo que era desenvolvido, que tem essa ideia de modularidade da mente. São vários módulos associados que vão trabalhar algum tipo de atividade cognitiva. E aqui uma dessas aplicações na música, de 76, então é um algoritmo desenvolvido por Sandberg e Lindblom, onde eles vão gerar um processo modular desse tipo que vai compor melodias tonais. Então está bem pequenininho aqui, mas é uma melodia diatônica em Mi bemol maior, bem tradicionalzinho, bem simples, mas bem organizada, né? Dentro de uma harmonia de tônica subdominante e dominante, tônica subdominante e dominante. Então eles geraram regras sintáticas, regras de proeminência, depois regras de ritmo e de acordes, e aí finalmente juntava tudo e gerava essa melodia. Na época se defendia que esse tipo de modelo explicaria a atividade composicional, como nós criamos. Quando eu faço uma melodia sobre esses 3 acordes, será que eu penso dessa forma? O que eles estavam buscando eram modelos de mente para explicar a composição musical. Então, o algoritmo, o resultado dele é até interessante. Interessante não, mas é ok, a gente ouve falar, tá bom. Convence, não é nada grotesco, é uma melodia bonitinha. Mas será que nossa mente opera desse jeito, seguindo essas regras pré-determinadas para conseguir um resultado como esse, ou existem outras formas de explicar a atividade composicional? Então são só algumas ilustrações clássicas dessas abordagens. E se alguém tiver interesse nesse tipo
abordagem, né, que hoje já é mais histórica, tem esses 2 livros que tratam especificamente de modelos de inteligência artificial clássica aplicados à composição musical. Não só a composição, mas principalmente a composição musical. Composição e percepção. Mas percepção é algo que entra muito pouco nesses algoritmos de IA. Se é que entra, né? Quer dizer, uma máquina que compõe uma melodia como aquela não ouve nada, nunca ouviu nada. Quer dizer, ela simplesmente manipula regras sintáticas. A escuta tem um papel nulo nesse processo. Será que alguém consegue criar música sem ouvir música? Né? Então, se isso é um modelo da mente composicional, é um modelo surdo da mente composicional. De novo, eu acho que a inteligência artificial isolava a mente do mundo e de qualquer tipo de contexto perceptivo. Então, esses modelos não me parecem muito satisfatórios, mas como eu já coloquei, a gente às vezes vem carregando eles, mesmo que sem se dar conta. E aí eu coloquei alguns dos problemas, não são todos, mas só alguns com esse tipo de abordagem. Né? Primeiro que cada modelo é específico por uma atividade. Um modelo que compõe música tonal não vai servir para compor música atonal, modal, eletroacústica, ou qualquer outro tipo de coisa. Né? Elas são específicas para uma ação. Então, essa é a ideia da modularidade, que cada tipo de ação vai ter uma máquina de Turing que implementa isso. A segunda é a incapacidade de aprendizagem, ela faz aquilo. Você não consegue fazer a máquina aprender a gerar outro tipo de resultado. Né? A redução da semântica à sintaxe e o isomorfismo, que é a teoria do funcionalismo, que vai defender que estados mentais são estados lógicos podem ser implementados em vários tipos de estados físicos diferentes. O cérebro é uma das possibilidades nessa visão, mas não é a única. E para resolver esse problema, alguns pesquisadores vão entrar nessa ideia do conexionismo, que são as redes neurais artificiais. E aí a gente já começa a ter uma relação entre estados computacionais e estados cerebrais de uma maneira um pouco mais evidente. Então, não existe essa independência entre mente e matéria que a IA clássica vai se apoiar, mas existe uma relação de dependência do funcionamento do cérebro para o tipo de operação que a mente vai realizar. Mas ainda tem essa perspectiva dual de mente e cérebro como coisas diferentes. Eu vou dar uma passada nisso, porque senão a gente vai... Mas a ideia de uma rede neural artificial é basicamente essa. Eu tenho uma unidade aqui que vai se chamar de neurônio símile, que basicamente é uma função de soma. E esse neurônio vai somar as entradas que ele recebe, multiplicar por um peso e vai gerar a saída que vai conectar com outros neurônios. Isso vai formar uma rede, né? Se constrói redes com esses neurônios, e esses neurônios conseguem realizar algumas atividades computacionais. Então eu tenho a camada de entrada, a camada de saída e posso ter várias camadas intermediárias nesse tipo de arquitetura. Então a informação tem um fluxo. Algumas ideias que estão por trás desses modelos conexionistas é a lei de Hebb, que você já, que é antiga, já deve ter coisas mais atuais, mas basicamente é o reforço sináptico que eles vão entender que é um tipo de aprendizagem. Então, dentro das conexões, aquelas que resolvem o problema são reforçadas e as outras inibidas. E depois, nos anos 80, eles inventam um algoritmo que chama backpropagation, que era uma forma de testar a rede para resolver um problema, e quando a rede não resolvia, você voltava a informação toda ao contrário e ajustava os pesos, né? Ajustava os pesos de cada uma das conexões para ela chegar no resultado que era desejado.
Então isso vai gerar uma rede neural supervisionada. Eu digo para ela, ó, aqui está certo, aqui está errado. Então o ajuste dos pesos vai conseguir chegar. Aqui, por exemplo, é uma ilustração de uma rede neural para detecção de minas, né, de minérios ou de rochas. Então eu pegava o sinal de um sonar, né, que gerava um sinal aqui, transformava num vetor de entrada de N neurônios, com cada um dos valores correspondentes, e aí treinava essa rede para dizer, olha, esse tipo de sinal é mina, esse tipo de sinal é rocha. E aí eu conseguia ficar jogando sinais de sonar e a rede neural detectar o tipo de material que tinha ali. Então esse é um exemplo de rede neural. É uma computação mais simples do que um programa de IA clássica para fazer isso, por exemplo. E existem também aprendizagens não supervisionadas, que vão ser redes auto-organizadas, né? Redes com padrão de conectividade diferente. Essas redes, por exemplo, são mapas auto-organizados de Cohone, foram bastante utilizados para modelagem de simulação do córtex auditivo, isso nos anos 90. Depois, alguns pesquisadores chegaram a verificar que parece que os resultados que essas redes obtinham tinham correspondência com pesquisas mais recentes na neurociência, que vão tentar fazer uma mapeação de áreas corticais, de classificação de acordes, por exemplo. Essas redes trabalham por competição e inibição. Então, um neurônio que vai responder para certas características inibe as suas vizinhanças e eu começo a ter um mapa topográfico de classificação de padrões. Aqui é só um exemplo, mas acho que fica mais fácil de entender. Ali está muito ruim de ver, aqui talvez esteja um pouco melhor, mas há alguns anos atrás eu e alguns colegas fizemos uma rede neural de Cohone para classificar acordes e inversões de acordes. Então a gente queria saber se a rede classificaria acordes invertidos na mesma posição topográfica que os acordes em posição fundamental. E o que nos interessava era especialmente a segunda inversão, que é uma inversão problemática, teoricamente problemática, e a gente queria ver como que a rede classificaria esses acordes. O interessante de trabalhar com esse tipo de rede é que ela não é uma rede supervisionada que eu falo, olha, esse acorde é isso, esse acorde é aquilo. Eu jogo os vetores para a rede e vejo como ela vai se auto-organizar e classificar esses acordes. E o que a gente encontrou é que todas as inversões e a posição fundamental foram sempre classificadas no mesmo cluster, no mesmo agrupamento, com algumas pequenas exceções que são essas linhas brancas, mas é muito pouco dentro da... A gente jogou todos os acordes em todas as inversões, das 12 notas cromáticas para a rede, e após 1000 e poucas rodadas de rede, ela gerou esse mapa de classificação. Então ela agrupou os acordes todos todas na mesma posição. E os vetores de entrada foram feitos com os 6 primeiros harmônicos de cada nota. Os livros de harmonia normalmente vão trabalhar até o 6º harmônico, e dali para frente começa a complicar. Começa a entrar notas dissonantes, notas que a afinação já não é natural. Não é natural não é temperada, então... A gente pegou o argumento que se trabalhava nos livros de harmonia até o 6º harmônico para ver como que a rede ia classificar. E aí, a gente imaginava que as segundas inversões iam estar separadas da fundamental e da primeira, mas a rede não fez isso em nenhum dos casos. Ela classificou sempre na mesma posição. Então, a ideia que a gente imaginava é que ela fosse colocar a segunda inversão mais próximo da dominante do que da tônica, não aconteceu. Usando só até o 6º harmônico como entrada. A gente precisaria depois rodar, colocando mais harmônicos para ver se vai variar, não vai, mas a gente ainda não fez isso. Mas é só para dar um exemplo de como que uma rede neural pode ser usada para pesquisar questões relacionadas à música, por exemplo.
E, diferente da IA clássica, já existe uma maior plausibilidade biológica nesse tipo de modelo. Então, é um modelo menos abstrato. E que tem algumas coisas interessantes. É um modelo que consegue ter alguma simulação de processo de aprendizagem, que consegue generalizar, classificar e extrair características de um conjunto de entrada, reconhecimento de padrões e aproximar funções por interpolação e extrapolação. E além de ser um sistema mais robusto, porque uma rede como aquela que nós usamos tinha 1.600 neurônios. Se um neurônio daquele falhar, a rede continua funcionando. Num sistema de IA que tem aqueles módulos sintáticos, se um módulo falhar, o algoritmo todo vai parar. Então as redes neurais são mais interessantes do ponto de vista dos modelos cognitivos, mas ainda são modelos computacionais. E aí, de novo, só alguns livros que vão falar de música e conexionismo, né, redes neurais. Então tem esses dois livros do Peter Todd, que tratam só de modelos cognitivos conexionistas para a música. No final tem as referências, aí tem os nomes completos. Bom, para acabar essa primeira parte, né, a gente só lembra, né, essas duas palavrinhas são importantes. Então, sempre existe uma representação mental e a visão que a mente é um computador. Seja uma representação simbólica ou subsimbólica, como no caso das redes neurais. Né? Essa é a ideia que a ciência cognitiva assume, tradicionalmente. Aí vamos entrar nas outras abordagens que vão questionar esse modelo, que é o que me interessa mais particularmente. Aquela maquininha ali é um Watt-Governo, não sei como traduzir isso. Mas é uma máquina que o Watt inventou para controlar o fluxo de pressão de uma máquina a vapor. Então a ideia, né, ele queria controlar a pressão de uma máquina a vapor. Então ele estabelece esse sistema de causalidade circular, onde eu tenho a velocidade com que esses pêndulos vão girar, a posição dos braços, porque mais rápido essas bolas vão abrir, quando ele gira mais devagar elas vão, né, força centrífuga e centrífuga, e a abertura, né, esse ângulo faz com que a válvula do vapor abra ou feche. Então é uma máquina que se autogoverna e consegue manter a saída do vapor constante. Alguns pesquisadores vão dizer que isso é um modelo computacional, outros vão dizer que não é computacional, que não tem representação simbólica. E o sistema de causalidade é circular. O que causa o quê? Bom, é o processo todo, não tem um começo e um fim. Então é um processo, né, circular. E o Van Helder, que é um holandês que vai lançar num artigo, acho que de 93, a hipótese dinâmica da mente. Ele vai usar esse modelo para construir todo o argumento dele. Então, por isso que eu coloquei o Watt-Governo. Né? Então, esse paradigma dinâmico surge a partir desse tipo de modelo. 98, eu falei 93, falei errado. Nesse artigo do Van Helder, ele vai colocar que, né, os agentes cognitivos podem ser considerados sistemas dinâmicos, ou se não são considerados, podem pelo menos ser descritos como sistemas dinâmicos. Então, filosoficamente tem uma diferença, mas a gente não precisa entrar aí. Mas, de qualquer forma, por que ele vai chamar de sistemas dinâmicos, ou vai usar a teoria dos sistemas dinâmicos? Porque sistemas dinâmicos são fenômenos que trabalham com padrões de mudança temporal. Ele vai considerar que a variação temporal dos estados de um sistema são importantes, então não são estáticos como um algoritmo de IA clássica, mas que o fluxo temporal é importante. Então, eu estou usando esse termo paradigma dinâmico da cognição e estou pegando do Van Helder, que vai trabalhar esse tipo de hipótese. Existem vários nomes e vários autores que vão trabalhar com essa crítica aos modelos computacionais. Então,
Então, a gente pode encontrar vários termos. Um deles é esse, nacionismo, né? Outro vai ser cognição situada e incorporada, embodied embedded cognition. Outros vão falar em cognição estendida. Basicamente, todos estão dentro da mesma ideia de que até o Varela coloca, né, ó, é um grupo que não tem um nome muito claro, né, de um grupo de pequenas pessoas trabalhando em diversos campos, mas que vão defender a ideia de que a cognição não é a representação de um mundo pré-estabelecido por uma mente pré-estabelecida, mas é a atuação de uma mente no mundo, e uma mente que atua sobre uma base de histórias da variedade de ações que se executam. Então, se a gente voltar para aquele problema da composição, quer dizer, não adianta eu olhar uma máquina que é surda, que está isolada de qualquer contexto. Tem que olhar a maneira como sistemas cognitivos atuam no seu meio. Eles vão enfatizar a ação, então daí vão chamar de enacionismo. Mas existem outros nomes. Um deles é cognição incorporada e situada. Então, a mente não é como colocou Descartes, uma substância pensante, mas ela é uma substância que decorre ou se reduz ao cérebro, e esse cérebro também não está isolado do corpo, é um cérebro dentro de um corpo, e esse corpo não está isolado do mundo. Então a gente tem que entender todo esse complexo sistema para conseguir falar de cognição. É mais difícil, né? As explicações são menos diretas, mas parece que é importante. Então, a Embodied Embedded Cognition vai defender que a cognição é algo que está num corpo e esse corpo situado no mundo. Eu coloquei uma citação do Hasselager, que era um professor com quem eu estudei na Holanda quando estava no doutorado. Ele é um dos caras que vai propor essa cognição incorporada e situada. Outros vão falar de cognição estendida. Então, na filosofia da mente tem esse problema do internalismo e do externalismo. A mente é um processo interno ou externo? Né? Pensar na história da filosofia sempre foi vista como algo interno, da pele para dentro, vamos colocar assim. E alguns autores mais recentes vão começar a dizer que não, a cognição se estende para fora da minha cabeça. O Chalmers, que é um australiano, e o David Clarke, não é o Eric Clarke, mas é o David Clarke, vão ser alguns dos autores da filosofia da mente que vão defender que a mente se espalha pelo ambiente. Então eu não consigo olhar para a mente só dentro da cabeça, eu tenho que olhar como ela se distribui fora do corpo também. Eu vou dar um exemplo mais para frente que acho que fica mais claro. E só para fechar essa parte, esse livro acabou de ser publicado no finalzinho do ano passado, final de 2018. E aí eles acharam esse nome, né? Cognição 4E. 4E porque ela é Embodied, Embedded, Extended and Active. Né? Então, a cognição incorporada, situada, estendida e inativa. Então, o que o Varela chamou de nacionalismo, que outros chamavam de abordar hipótese dinâmica, como Van Helder, o pessoal que organizou esse livro chama de cognição 4E. E é um livro bem recente, então essas pesquisas estão dentro da ciência cognitiva em geral e da ciência cognitiva da música. Essa abordagem dinâmica ainda é bem pequena, né? O mainstream continua sendo os modelos tradicionais, computacionais, implícita ou explicitamente, mas já tem, né, esse movimento continua gerando publicações que estão defendendo que a gente tem que olhar para mais coisas além da mente ou do cérebro dentro de um vaso, né, para usar a metáfora que se usava na filosofia da mente. E talvez a gente possa falar em cognição 4E, 5E, 6E. No Sincan, em maio, lá em Campo Grande, eu ia falar de 5E, e aí o Eric Clarke também falou de 5E, só que os nossos E's são diferentes. Então talvez já seja 6E.
O meu E era de emergent, né, de emergência, né, de enxergar que a cognição é propriedade emergente, portanto não redutível de um sistema complexo e auto-organizado. Para o Eric Clarke, o quinto E é de empathic, de empatia. Então ele vai dizer que a empatia também tem que entrar. Então daqui a pouco a gente põe mais um E, vai ser 7E, 8E. Vai achando. Né? As teorias do emergentismo vão surgir no começo do século XX, elas vão ficar um pouco esquecidas, e aí depois do Prigogine, lá das ciências da complexidade, elas vão ganhar um novo ímpeto. E tem, né, hoje em dia tem bastante gente trabalhando com teorias emergentistas na biologia, na semiótica e na cognição, principalmente a partir das redes neurais, a gente vai começar a falar de propriedades emergentes. Eu acho que é uma das coisas que tem que entrar nessa lista, né, da cognição dinâmica. Outra questão, né, dentro dessa propriedade emergente, dentro dessa visão da mente como uma propriedade emergente, é a relação entre percepção e ação, por exemplo. Né, isso é só uma ilustração. Mas eu estou pegando a teoria da percepção direta de Gibson, e o Gibson vai falar, olha, não adianta eu estudar a percepção sem estudar a ação, não adianta eu estudar a ação sem estudar a percepção. Igual naquela máquina do Watt, que tem causalidade circular, aqui também tem uma causalidade circular. Porque a percepção melhora a ação e a ação melhora a percepção. Então o organismo, um sistema cognitivo sempre vai estar lidando com percepção e ação dentro de uma mesma relação causal. Essa citação da Michaels e da Carella é só para... o que elas estão dizendo é exatamente isso. E o Gibson vai dizer que o que conecta a percepção e a ação no organismo e no ambiente é a noção de informação. Informação, nessa perspectiva, é uma propriedade emergente, porque ela não se reduz nem ao organismo, nem ao ambiente. Informação não é algo que está no ambiente, pronto. E também não é algo que eu construo na minha cabeça por conta própria. A informação é justamente o que conecta organismo e ambiente. Ela não se reduz nem a um nem ao outro. Então, nesse sentido, ela emerge desse acoplamento. Então, é um acoplamento informacional. E aí eu vou falar um pouco de significação musical dentro dessa perspectiva dinâmica, que é o que eu tenho estudado mais recentemente. Só para colocar um pouco, agora interrompendo um pouco esse assunto, só para fazer um contexto, né? Eu estudei no meu doutorado e venho trabalhando com a questão do significado musical. E aí eu já começo a achar que não é significado, mas é um processo de significação. Mas na literatura musicológica, em geral, vai se falar de musical meaning, né? Significado musical. E existem várias abordagens para se falar sobre o significado de uma música, ou de algumas músicas. O Leonard Meyer, naquele livro famoso de 56, Emotion and Meaning in Music, vai falar que tem teorias representacionalistas e teorias formalistas. Então, alguns vão dizer que a música representa alguma coisa. Então, ela representa uma emoção, ela representa uma ideia, ela representa algo. Ou, como Hanslick vai tentar defender, que a música é simplesmente formas sonoras em movimento e que isso é o que basta. Ou seja, o conteúdo da música é sua própria forma. Não tem um conteúdo extra-musical. E o Nicholas Cook, num artigo bem mais recente, vai dizer que as teorias de significado musical ou são formalistas ou são socioconstrutivistas, porque dependem de acordos coletivos e sociais. Como, por exemplo, ele vai dizer, a teoria dos afetos, se funciona, só funciona porque existe um acordo de que determinados padrões significam determinadas coisas. Então, isso é uma construção, ainda que tenha o aspecto representacional, é uma construção social. Então, o significado musical, né, dentro do que eu encontrei na época, na revisão que eu fiz, pode estar dentro dessas três perspectivas. Ou uma abordagem formalista, ou representacionalista, ou socioconstrutivista. E o próprio Nicholas Cook, só voltando, né, nesse artigo de 2001, que chama Theorizing Musical Meaning, né,
teorizando o significado musical, ele vai dizer que talvez o que a gente deveria buscar não eram esses modelos tradicionais, mas algo que tivesse afinado as propriedades emergentes da música. Então, quando eu li isso, eu gostei muito, porque era justamente o que eu estava tentando. Eu não sei nem se ele usou esse termo com o mesmo significado, mas de qualquer forma é algo curioso. E aí, só dentro dessas 3 abordagens, eu coloquei alguns textos que são meio referenciais sobre cada uma dessas 3 abordagens. Depois, se eu só comentar. E eu estudei basicamente, eu sou professor de teoria de análise musical, então o meu foco na parte formal sempre foi maior do que em outros domínios. Não acho que significado musical se reduz a formalismo, mas a minha trajetória de estudo sempre foi mais próxima disso. E no doutorado eu trabalhei em cima desses 3 autores, né? E depois propus outras coisas, mas na parte de revisão, o Hanslick, o Meyer e o Huron. O Hanslick, lá na metade do século XIX, já coloca, né? Eu chamo de palpite, porque ele não consegue explicar muito, mas ele vai dizer que a atividade inconsciente do intelecto na escuta. Ele vai dizer, o significado é essa atividade inconsciente de eu seguir o que o compositor parece estar, a direção que o compositor parece estar seguindo. E às vezes eu vou acertar, às vezes eu vou errar. Eu falo que é um palpite porque ele só fala isso, ele não aprofunda. Mas o Meyer vai desenvolver no livro dele de 56 essa hipótese da escuta hipotética. Então, que no processo de escuta musical, eu estou sempre formulando hipóteses sobre o que vai vir a seguir. E às vezes vai dar certo, às vezes não. O Meyer vai usar a psicologia da Gestalt para tentar justificar como essas hipóteses são formuladas. Ele não vai trazer dados experimentais, nem nada, ele só vai usar os princípios, né, da Gestalt, assumindo que a mente sempre busca o caminho mais simples possível, né, a lei de Prägnitz. E depois o Huron, em 2006, vai pegar a teoria do Meyer, como ele mesmo coloca, e vai tentar achar evidências empíricas que corroborem essa ideia da escuta hipotética e as bases neuroevolutivas. Ele vai tentar dizer que existem 2 sistemas cerebrais, um que ele chama de lento e um que ele chama de rápido, que atuando juntos vão ser responsáveis por um sistema de recompensas pela assertividade das minhas previsões. Então, quando eu acerto uma previsão, o sistema límbico gera um sistema de recompensa e isso nos dá uma sensação prazerosa. E quando eu erro, existe um processo de inibição, mas como a música não é algo perigoso, esse processo também acaba gerando uma recompensa prazerosa porque não acarreta em nenhum outro problema. Então ele vai tentar justificar essa ideia da escuta hipotética a partir de dados, né, mais empíricos. Mas o Huron, né, o Meyer nem se preocupava muito. O Meyer tem uma base peirciana ali na teoria dele. Ele não fala muito, mas ele deixa escapar. Ele assume um modelo triádico da semiótica peirciana. Talvez não para o Peirce, talvez mais para o Dewey, mas de qualquer forma é um modelo semiótico que está implícito ali. O Huron não. O Huron carrega essa visão computacional da mente que a gente estava trabalhando até agora. Ele tem 2 capítulos do livro de 2006 só sobre representação mental. Ele vai dizer, olha, como que nós representamos a música para fazer essas previsões que nós fazemos na escuta musical. Ele tem 2 capítulos tentando explicar como nós representamos música. Basicamente focado no parâmetro da altura. Desconsidera timbre, ritmo, basicamente foca na altura. E essa visão é internalista ou externalista da mente? Né? É incorporada ou desincorporada? Bom, eu já grefei ali, né? Então é uma visão computacional, representacional, internalista, desincorporada. Ou seja, o modelo da IA clássica lá da mente computacional está sendo carregado implícita, nesse caso mais implicitamente, mas está lá.
lembrando do Gibson, que eu falei rapidinho agora há pouco, né, a ideia de acoplamento estrutural, né, acoplamento informacional, né, que o Gibson vai dizer, olha, a informação é o que conecta o organismo e o ambiente. Ela não se reduz ao organismo nem ao ambiente. Bom, sobre significado musical, eu vou entender que o significado de uma obra musical também não se reduz ao ouvinte e nem à obra, mas ele só existe na interação entre ouvinte e obra, como a informação do Gibson. Então o Gibson fala informação para e informação sobre. Informação para ele chama de affordances, né? Informação para o organismo. Então o que um organismo consegue fazer a partir da percepção de um objeto? Isso ele chama de affordances. A informação sobre ele chama de invariante. São as características perceptíveis de um ambiente que são invariantes na ação. Eu tenho a hipótese que para a música a gente pode usar o mesmo princípio para explicar. E o Eric Clark, que foi um pesquisador que teve um CICAN agora em maio, lá em Porto Grande, tem um livro de 2006, onde ele vai tentar falar sobre o significado musical apoiado nos conceitos gibsonianos de affordances invariante. Então chama Ways of Listening, né? Os caminhos, os modos da escuta. E ele vai tentar desenvolver uma teoria de significado musical em cima desses dois conceitos. Então é uma abordagem gibsoniana da significação musical. Eu acho que dá para ampliar um pouco essa ideia com essa noção de espaço conceitual, que a Margaret Boden traz quando vai estudar a criatividade. E ela, só para explicar, espaço conceitual seriam as ideias, os princípios que organizam uma determinada área do conhecimento, seja jogar xadrez, ou fazer música, ou fazer poesia, qualquer área do conhecimento. Então, a própria Boden vai usar a descrição da música tonal, por exemplo, como uma ilustração de espaço conceitual. E aí, voltando àquele diagrama que eu tinha colocado, a gente pode ampliar um pouco essa ideia de ouvinte e obra, mas o ouvinte não está isolado só, existem relações que são sociais, construções sociais do processo de significação. Assim como uma obra também não é algo isolado, mas ela é parte de um repertório. Então, isso tudo forma o que a Boden chama de espaço conceitual. Então, o significado de uma obra musical, quer dizer, ele vai acontecer nessa intersecção, mas entre ouvinte e obra, aspectos coletivos e aspectos coletivos do repertório. Uma obra dialoga com outras. Quando eu escuto uma obra, vou tentar dar um exemplo prático. E cada espaço conceitual é único, ele não se reduz. O meu espaço conceitual com relação à música é diferente do espaço da Patrícia, por exemplo. Eu ouvi coisas diferentes que ela, toquei coisas diferentes do que ela, talvez participe de comunidades musicais diferentes, então assim, não dá para reduzir um ao outro. Mas vamos pensar no caso de um ouvinte hipotético, que só conhece a música tonal clássica, por exemplo. Ele tem um espaço conceitual, ele conhece algumas obras e essas obras dentro de um repertório que ele está acostumado a lidar. Ele já tem hábitos de escuta formados em cima desse repertório. A noção de hábito é muito importante. A ideia de que a nossa escuta é hipotética, igual o Mário colocou, o Vitor colocou, eu acho que ela pode ser explicada pela noção de hábito. Nós construímos hábitos de escuta musical. Quando eu escuto uma obra nova, existem algumas possibilidades, mas uma das possibilidades é que, primeiro eu falo, isso não é música. Por exemplo, se eu pegar alguém que só conhece música clássica, Mozart, Beethoven, Haydn, aí de repente toco, sei lá, Stockhausen, por aí. Talvez essa pessoa escute isso e eu falo, nossa, mas isso não é música, isso é outra coisa. Por quê? Porque essa obra que ele ouviu não encaixa nesse espaço conceitual. É uma
possibilidade é negar, falar, bom, não está no espaço conceitual que eu conheço, não é. A outra é alterar o seu espaço conceitual. Para alterar o seu espaço conceitual, você precisa formar novos hábitos. Você vai ter que ouvir aquilo uma vez, 2 vezes, 3 vezes, e talvez comece a fazer sentido. Você comece a ter algum certo grau de previsibilidade sobre aquele tipo de estrutura. Você está formando novos hábitos de escuta. Então, esse espaço conceitual é um espaço dinâmico. Ele está sempre sendo alterado. É por isso que quando eu escuto uma obra, e essa obra tem algum impacto sobre o meu espaço conceitual, ela muda a maneira como eu escuto outras obras que eu já conhecia. Por exemplo, então, depois que eu ouvi a Sagração da Primavera, eu não consigo mais ouvir a Sinfonia 3 de Beethoven do mesmo jeito. Porque tem um acorde lá no meio, no final do primeiro movimento que me lembra o acorde da Sagração. Com certeza o Beethoven não conhecia. Então, mas eu não consigo mais ouvir aquela música do mesmo jeito. Então, meus hábitos se mudaram. O espaço conceitual foi alterado. Então, a minha relação de significação com aquela obra é diferente. Por isso que a gente consegue ouvir algumas músicas ao longo da vida toda, que nós não somos os mesmos. Né? Os nossos hábitos se transformam. Então, esse espaço aí está representado estaticamente, mas isso é algo dinâmico, está sempre mudando. Essa é a graça da música, eu acho. E, bom, estou entrando na parte final já, mas que por ser algo regulável, né, decorre que ele é uma propriedade emergente, portanto não redutível nem a um aspecto, nem a outro. Então, o significado não é uma construção psicológica subjetiva do ouvinte, também não é uma propriedade objetiva da obra. Não adianta buscar o significado analisando a obra, não vou achar. Porque ele decorre desse acoplamento informacional ouvinte-obra. Metaforicamente, eu acho que é interessante pensar que nem uma cebola, tem várias camadas. Então, o quão profundo alguém pode ir nessa significação, quantas camadas eu consigo penetrar, depende dos meus hábitos de escuta. Numa primeira escuta, talvez a gente consiga observar somente alguns aspectos superficiais. Ouvindo outras vezes, a gente vai conseguir entrando mais dentro da obra e da estrutura. Mas não existe o significado correto, mas sempre possibilidades de significação, né, que dependem da correspondência de hábitos de escuta. Então só para fechar, isso fica meio, talvez, aberto demais, né? Bom, então são hábitos que eu controlo, um conjunto de repertórios que o compositor também não controla, então, né, fica meio flutuante a coisa. Um cara que vai tentar achar uma solução, né, para essa questão, que eu na tese uso, continuo estudando até hoje, é o Peirce, porque o Peirce vai falar muito sobre hábito. Ele vai dizer, olha, a cognição é um processo habitual, depende de hábitos. Ele dá algum. O Peirce tem, não sei quem já leu o Peirce, mas ele tem alguns exemplos, ele é meio anedótico em várias passagens, então ele dá alguns exemplos curiosos, mas ele vai dizer, o pintinho desse que sai do ovo, ele está fazendo pensamento abdutivo. Ele vai tentar explicar que a cognição humana vai funcionar em cima de 3 tipos de raciocínio. A dedução e a indução, que já são tradicionais, pelo modelo do Hillel na significação musical, o próprio Hillel coloca o modelo indutivo e dedutivo. E a dedução é um conceito inventado pelo Peirce. Esse conceito é o conceito que ele vai usar para tentar explicar como nós formulamos hipóteses. Então, a base da formação do hábito é a ideia do raciocínio dedutivo. Então, esse processo que é auto-organizado, emergente, ele não é tão solto, mas ele, segundo a filosofia cristiana, ele está moldado sobre 3 tipos de raciocínio lógico. Então, ele vai dizer, olha, é um processo lógico, não é um processo místico, ou que não pode ser estudado. Popper, por exemplo, que é um filósofo da ciência, dizia que a criatividade é algo
que nunca vai poder ser estudado, porque existe uma raiz no processo criativo que não é passível de formalização. Então, não pode ser descrita em termos objetivos, nem formais, nem lógicos. O Peirce, diferente, né? Antes, né? E diferente do Popper, vai dizer que não, que o pensamento sempre tem uma base lógica, mas a lógica dele é essa lógica ampliada da dedução e da indução, mais o raciocínio dedutivo. Por isso que chama lógica da descoberta. Ele vai dizer que o processo criativo é um processo lógico, que a raiz disso é o tipo de inferência abdutiva. Eu não vou ter tempo de entrar em dedução, porque teria que ser, né, uma outra fala. Mas se alguém se interessar, depois tem algumas referências que falam sobre isso especificamente. Nesse texto... Bom, na minha tese eu falo disso, tem esse texto aqui, que a gente publicou no Journal of Interdisciplinary Musicology. A gente fala sobre escuta musical e raciocínio dedutivo. Então, é focado exatamente nessa questão. Aqui eu coloquei alguns trabalhos que eu fiz com alguns colegas nos últimos anos, que trabalham sobre algumas das questões que eu estava falando aqui. Então, o que eu fiz aqui foi meio que uma reunião de algumas coisas que eu tenho trabalhado nos últimos anos. Então, se alguém se interessar, eu tenho, né, melhor explicado do que a fala. E, né, as referências que eu usei na fala são essas. Então, depois, acho que isso fica disponível, né, Patrícia? Ou no site lá, se alguém tiver interesse em algo mais específico, tem essas referências lá. É isso. Obrigado. Gente, eu acho que a gente passou da hora, né, um pouquinho. 2h04. Alguém quer fazer uma pergunta? Tem perguntas? Posso fazer uma pergunta? Lógico. É só um esclarecimento, eu acho. Assim. Quando você fala de formação de hábitos, eu posso chamar de aprendizagem do ponto de vista cognitivo ou é um pouquinho diferente? A pergunta era, ele mencionou bastante sobre hábitos, né, que no contexto de escuta, você forma hábitos. Eu perguntei se eu poderia chamar essa formação de hábitos de aprendizagem, do ponto de vista de cognição. Então, eu vou responder a minha perspectiva, né? Perguntei que é uma boa pergunta porque eu estudei essa formação de hábitos a partir do Peirce. E eu não me lembro de cabeça nenhuma passagem dele falar, quando ele está falando de hábito, em aprendizagem especificamente. Então, teria que ver no próprio Peirce se ele faz em algum momento essa relação. Mas eu acho que sim, né? Porque ele coloca que, né, o processo criativo, né, tem a sua base, a formação do hábito é a base do processo criativo, que é o pensamento abdutivo. Ele diz que, né, essa abdução é quase instintiva. Ele não vai chamar de instinto, mas ele diz é quase como se fosse um instinto. Tem um artigo da Lúcia Santaella, que ela fala de abdução, que se chama The Logic of Guessing. Né? Então é quase esse palpite. Mas para ele isso é um processo lógico formal, não é algo, né, que não pode ser descrito em termos lógicos. Mas a abdução, ela forma essa hipótese sobre algo, sobre um evento anômalo. Por exemplo, você vê uma situação que você não sabe como lidar com ela, você vai ter que formar uma hipótese para conseguir se relacionar com aquilo. A sua hipótese nem sempre vai estar certa. Então existe aí um processo de controle, de verificação se a sua hipótese vai dar certo, não vai, e aí vai ter necessariamente um aprendizado envolvido. E aí, além disso, vai ter dedução, indução, raciocínios envolvidos. Então, para mim, na minha leitura, tem uma relação super próxima. Tá. Mas eu não me lembro do Peirce falar isso. Bom, obrigada, Luiz. Infelizmente eu dou aula agora às 2 horas, então eu tenho que ir embora. Obrigada pela palestra e obrigada pela presença de todos.
a gente tem o próximo...